Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo de hoje é previdência privada ou previdência complementar. Por que previdência complementar? Porque ela vem complementar, ela vem agregar, ela vem somar a previdência do governo, quer seja federal, municipal, estadual ou pessoal da carreira militar. Pois bem, no final do ano passado, durante todo o ano passado, discutiu-se o projeto de lei para a reforma da Previdência. E alguns fatores foram muito importantes para definir, na realidade, essa mudança, essa necessidade de mudança. O primeiro fator é que a Previdência do governo, essa Previdência geral, ela tem o princípio da repartição simples. O que é a repartição simples? O trabalhador que está na ativa, ele contribui para o trabalhador que está aposentado. Só que assim, se nós pegarmos uma informação, o índice de natalidade, o número de filhos por família, por casal, na década de 70 era em torno de 5 e na década agora de 2020 ele passou a 1,6. Que reflexo isso dá? Ao longo do tempo, na realidade, cada vez menos colaboradores, funcionários de empresa estarão na ativa, contribuindo para formar o bolo de quem está aposentado. Uma outra informação importante é que a expectativa de vida do brasileiro ela tem crescido ano a ano e hoje está em quase 79 anos de idade. Qual o impacto desse na Previdência? Na realidade, o tempo de sobrevida, que é aquele tempo em que cada cidadão vai viver além do tempo da aposentadoria, ele está crescendo ano a ano. Então aquela máxima que muitos ouviram assim, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é um país de muitos jovens, isso ao longo do tempo, isso está deixando de existir gradativamente, sendo que 20% dos casais brasileiros já definiram que não vão ter filhos. Então, em função desses fatores, assume uma importância muito grande a previdência privada ou complementar. Pois bem, que características tem esse plano de previdência privada ou complementar? Na realidade, ele tem uma flexibilidade muito grande, mas vamos olhar assim sob o ponto de vista individual. Cada colaborador forma o seu bolo, cada funcionário forma seu bolo, cada poupador forma seu bolo, ou seja, uma conta para cada pessoa. E quem faz a gestão desta conta é o trabalhador, a pessoa física, com sua instituição financeira. Então isto muda drasticamente, na realidade, significativamente, a formação da reserva de cada um. Pois bem, uma outra característica da previdência privada é que ela não tem o imposto come cotas. O que é imposto come cotas? Qualquer fundo de investimento tem no mês de maio e no mês de novembro a incidência do imposto de renda em cima dos valores aplicados. Muitas pessoas não sabem disso, mas na realidade isso existe. Outra característica, ela tem flexibilidade total, ou seja, cada poupador, cada investidor pode definir o tipo de fundo que quer aplicar. Então, para aquela pessoa que possui um perfil mais conservador, ele vai aplicar em fundos de renda fixa. Para aquele poupador que tem um perfil moderado, ele vai investir em fundos multimercado. E para aquele mais arrojado, pode investir em fundos com a base, com fundos de ações. Isso a pessoa pode decidir e ela pode mudar ao tempo que bem lhe parecer mais adequado, ou seja, ela não precisa ao longo de toda a sua reserva financeira, da formação de toda a sua reserva financeira, ela ficar obrigada a aplicar no mesmo tipo de fundo, com o mesmo perfil, e ela pode variar e deve variar, e com a medida do tempo em que a pessoa tiver mais conhecimento, ela vai gradativamente fazer, na realidade, que a sua composição seja uma multicarteira, seja um pouco de cada
tipo de fundo, de cada perfil de fundo, até para minimizar riscos, tá? Outra característica da previdência privada: a pessoa não precisa esperar a sua data de aposentadoria, por hipótese 65 anos, 70 anos, para só lá poder sacar a sua previdência ou a sua reserva financeira. Na realidade, ela pode fazer a qualquer tempo. A partir de 60 dias da sua aplicação, ela pode sacar se tiver uma emergência. Então, não é obrigado, não é mandatório ficar com esse investimento, na realidade, sempre aplicado se tiver alguma necessidade muito importante. O que nós indicamos, tá, que a previdência privada deve ser um investimento de longo prazo. Então que a pessoa, na medida do possível, invista na previdência, mas também invista em outros fundos para ter, assim, na formação da sua reserva financeira, na realidade ela ter essa opção de investimentos de longo prazo e de investimentos de curto prazo, né? A previdência, também uma outra característica, ela possui incentivo do governo federal para investimento e para fazer a poupança. O Brasil, tradicionalmente, não é um país que tem essa tradição da poupança. O brasileiro não tem, do investimento, da reserva financeira, né, do orçamento familiar. Mas isso está mudando muito velozmente, principalmente com o advento das plataformas digitais de investimento. Então, no passado, a gente dependia muito da instituição financeira, de bancos, para fazermos as suas aplicações, os seus aportes em previdência privada. Então, hoje há muitas instituições financeiras e até fintech que esse trabalho está muito mais facilitado. Isso aumentou enormemente o nível de transparência, sendo que cada investidor vai ter um login, uma senha, e ele vai acompanhar em tempo real, no dia a dia, online, esse seu investimento, né? A Previdência tem o incentivo do governo. Então vamos pensar para aquelas pessoas que pagam imposto de renda, e vamos fazer um cálculo aqui, simular um cálculo. Para uma pessoa que tem uma renda anual de 100 mil reais, ela pode ir até 12% dessa renda anual investir em previdência privada. Ou seja, no meu exemplo, de 100 mil reais por ano, ela pode investir 12 mil reais, e a sua base para cálculo do imposto de renda, ela reduz de 100 menos 12 que eu investi para 88 mil reais. Ou seja, é muito provável, na grande maioria dos casos, em que ao invés de você pagar imposto de renda para o governo, você pode investir em sua previdência, isso tudo de forma legal e até incentivado pelo governo. Todo plano de previdência existe a portabilidade, como se fosse semelhantemente a portabilidade de uma linha telefônica. Então você pode, de tempos em tempos, escolher a instituição financeira que você tenha interesse, pode mudar de uma para outra conforme seu bel prazer. Então você também não precisa ficar, né, fidelizado naquela instituição financeira se você achar que pode haver opções melhores, enfim, ou até um atendimento melhor. Uma informação muito importante é o codinome que a gente fala de sucessão familiar. O que é sucessão familiar? Eu falo em codinome, em apelido. Vamos dizer, é um termo que se criou para dizer o quê? Que a previdência privada não entra em inventário. Vamos imaginar que você é casado ou você é casada, você investe um valor na previdência e coloca seu filho como beneficiário. O que é o beneficiário? É aquela pessoa que vai receber aquele valor, aquela sua reserva, se eventualmente você vier a faltar ou a falecer. Então, assim, eventualmente a pessoa vindo a falecer, não entra em inventário, e esse valor, em até 30 dias, o seu beneficiário passa a receber, e vocês podem indicar qualquer beneficiário. Então, pessoal, eu fico pensando assim, por que não fazer uma previdência privada? Inclusive, os valores mínimos são a partir de R$100, pessoal. Então, assim, num exemplo muito rápido, um cálculo que eu tenho de cabeça. Uma criança de 5 anos que investir, né, o seu pai, a sua mãe, seu padrinho, a sua vovó, R$100 por mês.
Quando ela completar 65 anos, partindo de um pressuposto de um rendimento médio anual de 7%, que ele não é nada agressivo, nada fora do normal, essa criança terá lá aos seus 65 anos, já adulto obviamente, um montante de mais de R$1 milhão de reais. Então era essa a nossa conversa com vocês, era esse o toque que eu queria dar com vocês, e pensem bem, vamos fazer a sua previdência privada. Muito obrigado e um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo.